Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom estarmos na casa do nosso Deus para juntos adorarmos a Ele, benzermos o seu santo nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo 115. Diz assim: louvor ao verdadeiro Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Nós possamos louvar ao nosso Deus, pois como o salmista diz, Ele é o verdadeiro Deus, e Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo, em que nós podemos descansar e confiar. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentando diante dEle as nossas vidas. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos a Ti, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso escudo, Tu és aquele em quem nós podemos confiar e descansar. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Pai, pedimos ao Senhor perdão por nossos erros e falhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos purifique, pois reconhecemos que somos carentes da Tua graça sobre nós. Essa graça que nos limpa, que nos santifica dia após dia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, dia após dia, mesmo sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos por isso. Ó Deus, nessa noite, aqui em reunião, em comunhão com os nossos irmãos, nós queremos entregar-te o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba aí na Tua morada, como oferta agradável a Ti, como um cheiro suave. Ó Deus, pois nós estamos com vida, ó Deus, e todo ser que tem fôlego deve louvar o Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos, como igreja Tua, plantada nesse lugar, louvar o Senhor de todo o nosso coração. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração. E em nome de Jesus nós pedimos humildemente, fala conosco, ó Deus, fala conosco através da Tua Santa Palavra. Ministra cada coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos celebrar ao Senhor juntos, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor.
Aleluia, glória, aleluia.
Nos ajude a cumprir o teu chamado. Nos ajude
para estar louvando ao Senhor nesse momento. Enquanto isso, você pode cultuar ao Senhor também com o seu dízimo, sua oferta nessa noite. Salve os irmãos com paz, Senhor. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultares, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela revelação do teu Espírito, do Evangelho às nossas vidas. Que Ele não tenha apenas, ó Deus, mudado a nossa vida, mas tem nos dado uma nova vida. Louvamos o teu nome por isso. Ó Deus, que a tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, entregamos a Ti também, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor. Ó Deus, também dízimos e ofertas, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, abençoando, ó Deus, a Tua casa, ó Deus, trazendo aquilo que for necessário, ó Deus, para a obra do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O servo de Deus, ele pode enfrentar qualquer circunstância, porque a sua esperança ela está fundamentada na obra soberana de Deus e na herança eterna conquistada por Cristo. Esse texto que nós lemos, a carta de Pedro, ela foi escrita ali por volta dos anos 62, 64, foi durante o governo de Nero. A perseguição ali naquele momento contra os cristãos estava crescendo muito. Muitos ali, irmãos, haviam sido expulsos de suas cidades, perderam seus bens, muitos perderam até mesmo o prestígio, perderam a sua segurança. Pedro, então, ele escreve para as igrejas espalhadas como ele diz aqui, pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, de Bitínia, que é a atual Turquia hoje. Eles eram estrangeiros aqui, estavam lá na condição de estrangeiros por dois motivos, em dois sentidos. Porque estavam morando longe de Jerusalém, pois haviam sido expulsos e fugiram por causa da perseguição, e principalmente, irmãos, porque pertenciam agora ao reino de Deus, porque pertenciam a Cristo. Andavam agora como forasteiros, não porque estavam longe da sua cidade natal, mas porque criam, acreditavam que estavam ali peregrinos nessa terra, porque a sua terra é a terra celestial que eles aguardam e que nós aguardamos. Amém? Viviam como peregrinos. Eles estavam enfrentando lutas, irmãos, porque o mundo olhava para eles e dizia: para que isso? Tipo, vale a pena isso? O mundo dizia: vocês perderam tudo. Mas Pedro, ele responde dizendo: não,
Vocês receberam tudo em Cristo Jesus. Antes de falar sobre sofrimento, Pedro fala aqui sobre a grandeza da salvação. Porque quem conhece a riqueza da graça, o que tem aguardado, o quanto foi amado pelo Senhor, a ponto de ter alcançado, recebido, não por mérito, mas por graça, a misericórdia de Deus, a salvação, suporta melhor as circunstâncias difíceis, a pobreza que aqueles irmãos estavam enfrentando. E Paulo, eu falei tanto tempo na quinta-feira sobre Paulo, que eu vou errar algumas vezes aqui. E Pedro está trazendo essa palavra aos irmãos, para que eles possam compreender isso, a grandeza da salvação que receberam. Que embora eles estivessem perdendo tudo, dentro de todos os seus bens, suas riquezas, seu prestígio, e antes agora talvez viviam numa casa confortável, agora viviam como peregrinos, mas Pedro está trazendo ao entendimento daquele povo, de que havia uma razão maior, que era a sua mansão celestial, vida eterna. Amém? Maior que qualquer circunstâncias adversas. João Calvino disse: jamais suportaremos a cruz corretamente, enquanto nossos olhos estiverem presos apenas a este mundo. Portanto, irmãos, nós não devemos estar com os nossos olhos focados nas coisas desse mundo. Há tantas coisas que nos preocupam nesse mundo. É como será o futuro, é como estaremos daqui a alguns anos, é o que será da nossa cidade, ou o que será da minha família, ou o que será daquilo que tenho. Será que as coisas vão mudar? Será que não? A gente vive às vezes ansioso, preocupado com certas coisas. Será que esse mês eu vou receber o meu salário? Será que eu vou ter mantimento para isso? E são tantas preocupações, irmãos, que nós temos. Mas o que é mais importante não é as coisas desse mundo em que nós vivemos, é aquilo que nós esperamos em Cristo Jesus. É a nossa esperança, é o que dá sentido à nossa vida, saber que existe uma vida após esse mundo de dores e uma vida na presença do Senhor. Isso é mais importante que qualquer coisa desse mundo, irmãos. Amém? Dito isso, o apóstolo Pedro, ele nos ensina algumas lições nesse texto. Ele estava falando para essas igrejas que estavam sofrendo perseguição, que estavam fugindo na dispersão, e fala também para nós nesta noite. Amém? O primeiro ensinamento que Pedro nos traz é que nossa salvação começa na iniciativa soberana de Deus. Pedro chama os cristãos de quê? Eleitos. Eleitos. Eleitos pelo povo? Não. Eleitos pelo próprio Deus. Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque às vezes as eleições estão vindo aí e vai ter políticos que talvez vão assumir o poder, que talvez eu ou você não concorde que ele esteja lá. Porque eles foram eleitos por pessoas falhas como nós. E são falhos também. Mas quando nós olhamos, irmãos, esse conceito e vemos que nós somos eleitos por Deus, escolhidos pelo Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, Ele olhou para nós, pequeninos que somos, e nos escolheu. Isso é maravilhoso. E Pedro chama de eleitos. Isso é fundamental na teologia reformada. E ele continua dizendo, aqui a gente vê, irmãos, a Trindade inteira atuando aqui. Como diz, eleitos de Deus, é o Pai elege. O nosso Deus, Ele nos elegeu, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós precisamos aqui, presciência aqui, irmãos, não significa que Deus apenas olhou para o futuro e sabia que nós íamos aceitar a Cristo. Significa que Deus estabeleceu o seu amor sobre um povo. Assim como Deus disse a Israel
Ele diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 2: somente a vós conheci. Não era falta de informação, era relacionamento. Aqui, irmãos, em Efésios 1,4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus decidiu salvar seu povo. Ou seja, desde antes da criação já existia um propósito e um projeto de redenção de um povo. Que povo é esse? O povo que o próprio Deus ele escolheu. A mim e a você. Nós precisamos crer nisso. Amém? Se o Pai elege, o Espírito Santo santifica. Ele diz: pela santificação do Espírito. Ou seja, foi o Espírito quem convenceu, foi o Espírito quem regenerou, foi o próprio Espírito de Deus quem abriu os nossos olhos, quem continua transformando as nossas vidas. Irmãos, a nossa salvação não é uma decisão meramente humana, é um milagre de Deus, é manifestação da graça dele sobre nossas vidas. Se o Pai elege, o Espírito Santo santifica, o Filho redime. Ele diz: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro aqui, irmãos, lembra do Antigo Testamento, quando Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. E agora Cristo derramou o seu sangue de uma só vez, de uma vez para sempre, de uma vez por todas. A nossa paz com Deus custou o sangue de Cristo Jesus. A nossa paz, que agora nós temos acesso ao trono da graça, acesso ao trono de Deus, livre acesso a isso. Agora nós podemos entrar na sala do Rei dos Reis por causa do sangue de Cristo que foi espargido e derramado sobre nossas vidas. Portanto, irmãos, a nossa segurança não está na nossa força, não está na nossa capacidade, ela está na fidelidade de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como nós vimos aqui, o Pai escolheu, o Filho morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo aplica em nós as verdades reveladas. Como dizia Charles Hodge, a salvação inteira pertence a Deus do começo ao fim. Desde o início, da fundação do mundo, pertence a Deus, do início ao fim. Estava ali escrito a história da redenção. Amém? A outra verdade que nós aprendemos, irmãos, é a nossa esperança está guardada no céu. Pedro aqui explica isso. E ele começa a adorar o Senhor. É como se ele usasse a expressão: bendito seja Deus. O sofrimento, irmãos, nunca deve apagar a nossa adoração. As lutas, as adversidades, as decepções, elas nunca devem apagar a nossa adoração, o nosso louvor. Porque, irmãos, nós fomos regenerados. O texto diz que Ele nos regenerou. Não apenas, nós não somos apenas melhorados. Nós recebemos uma nova vida, um novo nascimento. Não é uma reforma moral, é uma ressurreição espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus fomos ressuscitados agora uma nova criatura, uma nova criação de Deus, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A nossa esperança, irmãos, não é um sentimento. Portanto, Pedro aqui nos ensina sobre uma esperança viva, que não é algo criado pela religião, que não é algo criado por um conceito humano, mas é uma esperança viva. A nossa esperança não é um sentimento, é uma pessoa ressuscitada, porque Cristo vive. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que governa, que reina. A nossa esperança, irmãos, não está na religião, a nossa esperança não está num Cristo morto, mas a nossa esperança está num Cristo que vive e reina.
e está à destra de Deus Pai. Amém? E essa herança, irmãos, não é herança passageira. Essa herança é uma herança eterna. E aqui Pedro usa 3 palavras: incorruptível, sem mácula, imarcessível. Irmãos, tudo nesse mundo estraga. Carros estragam, casas estragam, a saúde, com o tempo, não é mais a mesma. Dinheiro vem e vai, mas a nossa esperança, irmãos, a nossa esperança, a nossa herança, ela nunca envelhece, ela nunca estraga. Deus é quem guarda a nossa herança. E não apenas guarda a nossa herança, mas também guarda os seus herdeiros. Ele é quem nos guarda. E guarda como, irmãos? Pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós não somos preservados pela nossa capacidade de permanecer. Porque por muitas poucas coisas, muitos não permaneceram. Vocês já perceberam isso? E João já ensinava isso ao povo: não permaneceram porque não era dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. E não permaneceram, irmãos, não é porque não eram, mas nós não permanecemos também porque somos melhores do que eles, mas é porque Deus nos sustenta, porque Ele é que nos sustenta. Aqui nós encontramos, irmãos, claramente a doutrina que nós cremos na perseverança dos santos. Augusto Nicodemos diz assim: a segurança do crente repousa muito mais na fidelidade de Deus do que na força da fé do homem. É Deus que nos guarda. É por isso que nós temos segurança. Porque, irmãos, se a gente fosse confiar em homens ou em nós mesmos, a gente ia viver inseguro. É por isso que tem muita gente aí que de manhã está salvo, de tá perdido. Porque ele não confia, ele não tem segurança, ele confia nele mesmo, nas suas próprias fraquezas, nas suas próprias paixões. Ele confia na sua capacidade de permanecer fiel. E quando ele não permanece fiel, quando ele tem um deslize na sua vida, ele fala assim: estou perdido. Porque ele não confia, ele confia em si mesmo, quando na verdade nós devemos confiar no Senhor. A nossa segurança está no Senhor, na fidelidade de Deus. Amém? Talvez hoje você esteja perdendo muitas coisas, passando por aflições, por lutas. Talvez você não esteja no seu auge da sua espiritualidade, mas você nunca perderá a Cristo, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos faz permanecer, é Ele que nos faz perseverar. Amém? A terceira verdade que Pedro nos ensina nessa noite, irmãos, é que as provações purificam a nossa fé. Pedro, ele não minimiza o sofrimento e ele não traz um discurso de incentivo ao povo, ele não traz um discurso de coach, ele não traz isso, ele não minimiza o sofrimento, ele fala da realidade da vida, desse mundo de dores. E ele diz: olha, agora ele coloca assim, como se agora sendo necessário, ou seja, é uma necessidade que a perseguição aconteça, é uma necessidade que as lutas que vocês estão enfrentando aconteçam, ou seja, existe um propósito, não está acontecendo por acaso, por erro, por falha da igreja, por falha de vocês, por falha de líderes, por falha de alguém, ou porque existe alguém governando o país, dominando o país. Não é isso. Existe um propósito, nada acontece por acaso, Deus está no controle. E aí ele diz assim: assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, o sofrimento é esse fogo que precisa revelar
a sua verdadeira fé. O sofrimento revela, o sofrimento purifica, o sofrimento ele fortalece. A fé falsa, diante do sofrimento, desaparece. A verdadeira fé permanece. Nós amadurecemos. Exemplo simples. Eu acho que todo mundo aqui já levou um trupicão, já não? Muitos de nós aqui já, como a gente dizia, já arrancou a cabeça do dedo. Já bateu na quina do sofá. E interessante que se uma criança faz isso, ela chora. Mas se um adulto que já passou tantas vezes por isso, que já tem o conhecimento da dor, a experiência de que a dor está ali acontecendo, mas vai passar, de que aquele couro arrancado na cabeça do dedo está doendo, mas vai cicatrizar, o adulto não chora mais. Ou pelo menos chora por menos tempo. Sabe por quê? Porque ele já teve esse sofrimento provado. O sofrimento da infância provado várias vezes, se tornou experiente, maduro. O sofrimento que às vezes Deus nos permite passar, irmãos, é para provar a nossa fé, para dar muito mais valor à nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, não uma fé de conto de fadas, não uma fé falsa. E aí, quando nós passamos pela prova, nós saímos da prova mais fortes. Pedro está ensinando isso à igreja. E ainda Pedro diz mais. Pedro fala da alegria em meio à dor. Pedro não fala de ausência de lágrimas, mas ele fala da alegria profunda. A alegria que o mundo não tem, nem a alegria que o mundo pode dar, mas uma alegria que está dentro de nós e que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos explicar, que é a presença de Deus, é a confiança, a certeza da nossa salvação, a certeza de que nós estamos no caminho certo, a certeza de que a nossa salvação não está nas nossas mãos, mas está na mão do Senhor. Isso é que traz mesmo em meio às lutas, às adversidades, uma alegria indizível. Uma alegria que nasce da certeza da salvação. E Pedro continua dizendo: olha, vocês não viram, mas o amais. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque Pedro define a igreja dizendo: amamos alguém que nunca vimos. Por que isso? Porque primeiro nós fomos amados. Ele nos alcançou. Isso é que nos faz diferente, irmãos, de quem segue qualquer outra religião, ou qualquer religião. Porque a religião, o conceito de religião é religar, ou seja, de religar a Deus. É a busca do homem para com Deus, para o mundo espiritual. Mas o Evangelho é diferente, é a busca, é Deus buscando o homem. É Deus buscando o ser humano, é Deus salvando pessoas, é Deus transformando vidas, resgatando a lamaçal do pecado, e é Ele quem elege. E é por isso que nós não vemos, mas nós amamos, e temos essa certeza dentro de nós, porque não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que o encontramos, mas foi Ele que nos encontrou. Por isso, nós amamos, porque nós fomos amados primeiro. Muito ama quem muito foi perdoado. E a gente sabe o tamanho do perdão que recebemos do Senhor. Amém? Portanto, irmãos, a prova ela não destrói a fé genuína. Ela fortalece. Ela demonstra que ela é verdadeira. Hernando Dias Lopes, ele diz: a prova não vem para mostrar a Deus quem somos, ela vem para mostrar a nós mesmos
a autenticidade da nossa fé. E aí, irmãos, é por isso que muitos passam pelas mesmas lutas que outros enfrentam e não permanecem, porque vem para revelar a autenticidade da fé. E se eu e você já passou por tantas lutas e estamos aqui firmes hoje, é porque a nossa fé tem sido provada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Por último, irmãos, Pedro nos ensina que a nossa salvação é o ápice do plano eterno de Deus. Nos versos 10 ao 12, aí Pedro termina olhando para trás. Os profetas anunciaram. O texto diz que eles investigaram. Eles esperavam, analisaram o tempo, mas não viveram para ver. Irmãos, os profetas ali, os profetas serviram as gerações futuras. Isaías, Jeremias, Miqueias, Daniel, todos falaram de Cristo, mas não compreenderam completamente. Mas agora, irmãos, o Evangelho foi revelado. Aquilo que era uma sombra tornou-se realidade. Aquilo que para eles era uma promessa que eles aguardavam, para nós já é uma realidade. Cristo veio, Cristo morreu, mas também Cristo ressuscitou, subiu aos céus. E depois que ele subiu aos céus, o seu Espírito foi derramado sobre a sua igreja e deu-lhes poder para testemunhar, para ser bênção nessa geração, para ser bênção no meio da nossa casa, no meio da nossa família. O Espírito de Deus foi derramado. Nós experimentamos isso, irmãos. Os anjos nunca experimentaram a redenção. Eles observam admirados. Eles observam admirados. E aqui nós vemos, irmãos, a cruz, que a cruz revela a sabedoria infinita de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós tratamos o Evangelho como algo comum. Os profetas desejaram ver isso. Os anjos contemplam maravilhados. Nós possuímos diariamente. Não podemos permitir que o Evangelho seja algo comum. Por isso que a palavra nos ensina que nós devemos viver em novidade de vida. Que privilégio, irmãos, nós temos de ver o Evangelho revelado a nós. Por tanta perseguição que a igreja passou e passa até os dias de hoje, saber que diante de tantas adversidades, tantos ventos contrários, a igreja continua caminhando firme, depois de tantas gerações. Entendem, irmãos, que as coisas historicamente passam muito rápido. Daqui a 100 anos, ninguém que está sobre a face da terra hoje, 8 bilhões de pessoas, daqui a 100 anos não existirá mais nenhuma delas, já virá outras gerações. E ainda assim, ou seja, aqueles que pregavam a palavra de Deus, logo morreram. Mas o Evangelho permaneceu vivo e chegou até nós. 2000 anos depois estamos aqui, ouvindo a sua palavra, anunciando essa palavra maravilhosa. Que privilégio, irmãos. Os profetas desejavam isso, esperavam, analisavam as Escrituras, esperando o tempo chegar. O tempo chegou e nós somos esses privilegiados. Amém? Pedro inicia, irmãos, essa carta dizendo: vocês são peregrinos, mas peregrinos escolhidos por Deus. Pedro começa dizendo: vocês sofrem, mas vocês possuem esperança. Vocês choram, mas caminham para uma herança eterna. Vocês são provados, mas estão sendo preparados para a glória de Deus. A mensagem, irmãos, de Pedro não é confie em si mesmo, é confie no Deus
que começou, sustenta e consumará a sua salvação. Confie em Deus. Assim, quando o mundo perguntar onde está a esperança do servo de Deus, nós podemos responder: ela não está nas circunstâncias, mas no Cristo ressuscitado, no Cristo ressurreto, que nos deu uma esperança viva, uma herança incorruptível e uma salvação eterna e eternamente segura. Essas coisas aqui passam, irmãos. Se bater uma crise mundial, muitos perecem, muitos perdem muitas coisas. A gente tem visto nesses últimos dias, quantas vezes a gente já ouviu falar de tornado no Brasil? No sul do país teve um tornado. No Rio de Janeiro, que a gente nunca tinha visto ali, eu vi uma cena que eu falei: meu Deus do céu, um homem segurando, pendurado no telhado, segurando o telhado para o telhado não voar. Enquanto a outra cena dizia que o telhado do posto, mostrava que o telhado daquele posto tinha caído. Um cara de moto deitado, encostado na ponte, com a moto deitada para que a moto dele não voasse, ou ele voasse junto com a moto. Irmãos, a pandemia veio para nos mostrar quanto nós somos frágeis, e que se viesse um vírus muito mais mortal, poderia aniquilar a humanidade. E é por isso que nós somos o povo mais feliz desse mundo. Sabe por quê? Porque a nossa herança é incorruptível. Muitos estão confiando nas heranças dos seus familiares, no que os pais vão deixar, no que os seus avós deixaram. Nós confiamos na herança dada e entregue pelo Senhor do tempo, pelo Senhor de todas as coisas, e uma herança que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que não estraga, e que as intempéries do tempo não destrói, porque a nossa herança é celestial e eterna, e está guardada. Tanto é guardada a nossa herança, como nós também, os herdeiros, somos guardados pelo Senhor. Amém. Paulo está escrevendo Pedro está dizendo essa carta, irmãos, para esses irmãos que estão sofrendo por causa do cristianismo. E isso dá todo sentido quando nós olhamos a situação que esse povo viveu. E hoje nós estamos aqui, ainda de portas abertas, com liberdade de culto. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade, tanto de ouvir, como de pregar também o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez entender que nós somos peregrinos aqui na terra, mas escolhidos pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque em meio ao sofrimento nós possuímos esperança. Obrigado, Deus, porque muitas vezes a lágrima corre no nosso rosto, mas caminhamos para uma herança eterna. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes somos provados, porque nós precisamos ser preparados para a glória. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a não confiar em nós mesmos, pois somos falhos. Se a segurança da nossa salvação estivesse em nossas mãos, ó Deus, não teríamos condição de ser salvos. Mas temos segurança porque a salvação está em Cristo Jesus, em Deus, e por isso podemos ter a certeza, porque foi Deus quem começou, foi Deus quem sustenta, é Deus quem sustenta e é Deus que consumará a nossa salvação. Ó Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nunca encarar o Evangelho como algo comum, porque muitos no passado desejaram ver a vinda do Messias, mas, ó Deus, nós hoje experimentamos esse Evangelho maravilhoso, que é muito mais que uma religião, que não é a procura do homem para com Deus, é Deus resgatando o homem que Ele escolheu,
Bendito seja o nome do Senhor. Possamos sair daqui dessa noite, ó Deus, com a nossa esperança firmada no Senhor, mesmo em meio às lutas, confiados no Senhor, alegres não nas circunstâncias desse mundo, mas alegres na herança eterna que o Senhor já nos deu, a confiança, ó Deus, de saber que um dia estaremos face a face com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos assim, gratos ao Senhor. O nosso coração alegre, porque a Tua palavra é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Bendito seja o Teu nome, Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.